dia e hoje nós iremos ler Ezequiel dos capítulos 21 a 33, uma leitura mais extensa, mas vale a pena porque estamos quase já indo para o Novo Testamento, então nós estamos firmes, perseverando pela graça do Espírito Santo nessa leitura, nessa escuta da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, fazendo com que nós acabamos de perseverar até o final do ano nessa escuta da Tua palavra, para que possamos entender a Tua vontade, a Tua palavra que é a carta de amor que o Senhor escreveu para nós, para que mudamos todas as nossas ações, as nossas vidas de acordo com o Teu querer, que possamos perseverar e possamos ser tocadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21. A espada vingadora do Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para a direita e profere um oráculo para o sul, um oráculo contra a floresta do meio-dia. Diz a floresta meridional: escuta a palavra do Senhor, eis o que diz o Senhor Javé: vou acender em tuas matas um fogo que devorará toda árvore verde, toda árvore seca, uma chama ardente que não se extinguirá e queimará todos os rostos do sul ao norte. Todo ser vivo verá que sou eu, o Senhor, que acendi esse fogo. Ele não se extinguirá. Exclamei então: ah, Senhor Javé, dizem de mim que falo sempre por parábolas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para Jerusalém e profere um oráculo contra o santuário, um oráculo contra a terra de Israel. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor: vou castigar-te, vou tirar a minha espada da bainha para separar de ti o justo e o perverso. É porque quero exterminar do teu meio o justo e o malévolo, que do sul ao norte desembainhei a espada contra todo homem. E todo ser vivo saberá que sou eu o Senhor, que desembainharei a espada e não mais aguardarei. Por isso tu, filho do homem, põe-te a lamentar com um coração partido, lança em presença deles amargos gemidos. Se te perguntarem por que gemes, responderás: é por causa da novidade que está iminente e que fará amargurar todos os corações, cair todos os braços, devagar todos os espíritos, dobrar todos os joelhos. Ela que chega, ela está aí, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncia o seguinte oráculo, assim fala o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida, afiada para o massacre, polida a ponto de desprender clarões. Então haveremos de alegrar-nos. O cetro do meu filho sobrepuja todo o madeiro. Foi polida para empurrar-lhe na mão, está ela aguçada e limpa para ser entregue ao degolador. Grita, filho do homem, clama, porque foi tirada contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel que foram entregues ao gládio com o meu povo. Fere-te, pois, a coxa. É uma prova. Que há com o cetro desprezado que não mais existe? Oráculo do Senhor Javé. E tu, filho do homem, profetiza, bate as mãos, que a espada seja dobrada, triplicada, e a espada da carnificina, a espada do grande morticínio que os ameaça de todo lado, para fazer fundir os corações, para multiplicar as vítimas. Diante de todas as portas apontei espadas para a carnificina. Ela está prestes a desprender clarões, ela está afiada para a matança. Volta-te para trás, à direita e à esquerda, diante de ti. Também eu vou bater palmas, vou fartar meu furor, sou eu o Senhor que o digo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, traça 2 caminhos que partam ambos do mesmo lugar, para que possa passar a espada do rei da Babilônia. À entrada do caminho que conduz à cidade, põe um sinal. Traçarás para a passagem da espada um caminho para Rabá dos Amonitas e outro para Judá e a fortaleza de Jerusalém, porque o rei da Babilônia se detém na encruzilhada do caminho, à frente de 2 caminhos para consultar a sorte. Ele agita as flechas, interroga os ídolos domésticos, examina o fio das vítimas. Em sua mão direita, detém ele a sorte que designa Jerusalém, para ir colocar os carneiros, para ir dar ordens de carnificina e arrancar gritos de guerra, para conduzir os arietes contra as portas, para suspender terraços e construir torres. Isso significa, aos olhos dos habitantes de Jerusalém, um presságio mentiroso. Prestaram juramento, mas o rei da Babilônia lhes recorda a lembrança de suas iniquidades, mandando capturá-los. É por isso, eis o que diz o Senhor Javé: uma vez que trazeis a memória de vossos delitos, manifestando as vossas faltas, revelando os vossos pecados em todos os vossos atos, já que vos recordais, sereis castigados.
Quanto a ti, príncipe de Israel, vil e ímpio, cujo dia é chegado com o extermínio da iniquidade, eis o que diz o Senhor Javé: deixa essa tiara, larga essa coroa, tudo vai mudar. Vai se exaltar o que é baixo e abaixar o que é elevado. Ruína, ruína e ruína, eis o que dele farei. Será aniquilada, até que isso aconteça, aquele a quem pertence o julgamento e ao qual eu a entregarei. E tu, filho do homem, profetiza: eis o que diz o Senhor Javé em relação aos amonitas e seus ultrajes. Diz: a espada está desembainhada para a matança, afiada para o massacre, a ponto de desprender clarões, enquanto te entregas a visões mentirosas e a oráculos enganadores, para pô-lo na garganta dos cadáveres dos ímpios, cujo dia é chegado com o fim da iniquidade. Põe-na em tua bainha, e no lugar onde foste criado, tua terra natal, que te irei julgar. Sobre ti desencadearei a minha cólera, soprarei sobre ti o fogo do meu furor, eu te entregarei nas mãos de homens brutais, artífices da destruição, serás presa das chamas, teu sangue correrá no meio da terra, não se recordará mais de ti, porque sou eu, o Senhor, que falei. Capítulo 22. Crimes atuais de Jerusalém. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: e tu, filho do homem, não julgarás essa cidade sanguinária. Faz-lhe conhecer todas as suas abominações. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor Javé: a cidade que espalhas o sangue em tuas ruas, para que chegue a tua hora, que eriges ídolos para te sujares. Pelo sangue que tens derramado, tu te tornastes culpada e te poluístes pelos teus ídolos, que talhaste. Precipitaste a tua hora, adiantaste o termo de teus anos. Por isso, vou abandonar-te aos ultrajes das nações e aos escárnios de todos os países. Próximos ou distantes, eles zombarão de ti, cidade cujo nome é odioso, cidade cheia de desordens. Vê os príncipes de Israel, estão em ti ocupados, cada um por si a derramar sangue. Em ti desprezam-se pai e mãe, violentam-se o hóspede estrangeiro, maltratam-se o órfão e a viúva. Teu habitado meus santuários é profanado os meus sábados. Há em ti delatores que fazem derramar sangue, gente de tua casa que vai comer na montanha. Comete-se infamas no meio de ti. Descobre-se a nudez de seu pai. Faz-se a violência à mulher durante o período da menstruação. Um comete horrores com a mulher do próximo, outro desonra incestuosamente sua nora, outro viola sua irmã, filha de seu pai. Em ti aceitam-se presentes para derramar sangue, tu recebes a usura e os juros, fazes violência ao próximo para despojá-lo, e a mim tu me esqueces, oráculo do Senhor Javé. Muito de breve, porém, vou bater palmas devido às pilhagens que tens feito e ao sangue em ti derramado. Poderás resistir teu coração? Tuas mãos poderão aguentar ao chegar nos dias em que eu me levantar contra ti? Sou eu o Senhor que o digo e executarei. Eu te disseminarei entre as nações, te dispersarei através dos povos, limparei totalmente a tua mancha, serás aviltada por tua culpa aos olhos das nações e reconhecerás assim que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim escória. São todos como cobre, estanho e ferro, e chumbo no cadinho, são escórias de prata. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: já que todos vós sois escória, vou reunir-vos em Jerusalém. Do mesmo modo como se ajunta no meio do forno a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, o estanho, e como se atiça o fogo sobre eles para fundi-los do mesmo modo, no furor da minha cólera, eu vos amontoarei todos juntos lá para vos fazer fundir. Eu vos reunirei e atiçarei sobre vós o fogo do meu furor, para vos fazer fundir em Jerusalém. Semelhantes à prata que se funde no cadinho, sereis fundidos no meio da cidade, e assim reconhecereis que sou eu, o Senhor, que desencadeei sobre vós o meu furor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, diz a Jerusalém: és uma terra que não recebeu nem chuva nem aguaceiro na estação da cólera. Há em teu seio uma conspiração de príncipes, como que o leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as pessoas, tomam-se os bens, as riquezas e multiplicam as viúvas. Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam meu santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Fecho os olhos para não ver os meus sábados, no meio deles a minha santidade é profanada.
Seus chefes lá estão com lobos que despedaçam a presa, derramando sangue e perdendo vidas para tirar proveitos. Seus profetas cobrem tudo com argamassa, têm visões de mentira e oráculos enganadores. Dizem, eis o que diz o Senhor, quando o Senhor nada disse. A população da terra se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Tenho procurado contra eles alguém que construísse o muro e se estivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Por isso, vou desencadear sobre eles o meu furor e semelá-los no fogo da minha exasperação. Farei cair sobre eles o peso de sua conduta, oráculo do Senhor Javé. Oala e Oliba, capítulo 23. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, era uma vez duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram ainda jovens. Lá foram apertados seus peitos, lá foi apapado seu seio virginal. A mais velha chamava-se Oala, e sua irmã, Oliba. Pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Seu nome, Oala, é Samaria, Oliba, Jerusalém. Oala foi infiel e tornou-se louca de amores por seus amantes. Os assírios, vizinhos dela, vestidos de púrpura, governadores e chefes, jovens sedutores, cavaleiros montados. Ela prodigalizou seus encantos a essa elite dos assírios, e juntou de todos esses por quem se achava seduzida. Maculou-se com seus ídolos. Não renunciou às suas evasões no Egito, desde o tempo que haviam dormido com ela ainda jovem, acariciando os seios virginais, cobrindo-os de torpezas. Por isso, entreguei a seus amantes, os assírios, por quem ela ansiava. Eles descobriram-lhe a nudez, tomaram seus filhos e filhas e a degolaram a golpes de espada. Foi um exemplo para as mulheres, porque justiça lhe foi feita. Sua irmã Oliba havia sido testemunha disso. Ela, porém, foi piorando em seus amores, e foi ainda mais depravada que sua irmã. Prostituiu-se aos assírios, governadores e chefes, seus vizinhos esplendidamente vestidos, cavaleiros montados, jovens sedutores. Vi que também ela se desonrava, seguiam ambas o mesmo caminho. Ela, todavia, foi mais longe em suas depravações, quando viu homens desenhados no muro, figuras dos cadeus pintados a vermelho, levando cintos sobre os rins e tiaras na cabeça, todos com grandes senhores, retratos de babilônios saídos da Caldeia. Ela se apaixonou por eles ao primeiro olhar e enviou-lhes a mensageiros à Caldeia. E os filhos da Babilônia a ele vieram, para o leito dos seus amores, compuscaram-na com suas devassidões. Apenas foi avitada, seu coração sentiu ódio deles, mas como havia planteado seus sem-vergonhices e descoberto sua nudez, eu me desgostei dela como me havia magoado de sua irmã. Por ela multiplicou os seus desregramentos, lembrando o tempo de sua mocidade, quando ela se desonrava no Egito. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como o membro de asno, e sua lubricidade igual dos cavalos. Voltastes às licenciosidades de sua juventude, do tempo que os egípcios apertavam teus peitos e afagavam teu seio juvenil. E devido a isso, Oliba, eis o que diz o Senhor Javé: eu vou citar contra ti todos os amantes dos quais te degostaste. Vou trazê-los contra ti de todos os lados. Os babilônios e os cadeus, e Facute, Soá e Coa, com eles os assírios jovens e belos, todos os governadores e chefes, guerreiros e cavaleiros montados, que marcharão contra ti com armas, carros e carruagens, e toda uma multidão de povos. Eles levantarão escudos e couraças contra ti de todos os lados, e eu lhes entrego o teu julgamento, procederão de conformidade com as suas leis. Eu desencadeio meu cime contra ti, eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas, e os que te restarem dos teus perecerão pela espada. Eles tomarão teus filhos e filhas, o resto será devorado pelo fogo. Eles te despojarão de suas vestes, levarão tuas joias. Assim, porei fim a teus crimes e às tuas depravações começadas no Egito. Não mais levantarás os olhos para eles, não mais te há de lembrar do Egito. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou te entregar-te àquele que odeias, de quem te desgostaste. Eles hão de tratar-te odiosamente. Arrebatarão o fruto de teu trabalho
eles se deixarão nua e descoberta, expondo a vergonha de tuas impudícias, depravações e prostituições. Eis o que te sucederá devido às tuas luxúrias com as nações, e as tuas depravações com os ídolos. Seguistes o mesmo caminho que tua irmã, e devido a isso eu porei o seu cálice em tua mão. Eis o que diz o Senhor Javé: beberás o cálice de tua irmã, cálice largo e profundo, que provocará motejo e riso, tamanho é a sua dimensão. Ficará cheia de embriaguez e de dor, é uma taça de entorpecimento e terror, a taça de tua irmã Samaria. Bebe-a, esvazia, moderás até os cacos e te rasgarão os seios. Sou eu que o digo, oráculo do Senhor Javé. Pois eis o que diz o Senhor Javé: porque tu me lançastes, esquecestes e lançaste atrás das costas, carregarás tu mesmo também o peso de tua criminosa prostituição. Dize-me o Senhor: filho do homem, não vais julgar Oala e Oliba e denunciar-lhes as abominações? Elas cometeram adultério, há sangue em suas mãos, elas fornicaram com os ídolos e os filhos a quem deram a luz. Fizeram-no passar pelo fogo para queimá-los. Eis ainda o que fizeram: desonraram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que imolaram seus filhos a seus ídolos, penetraram em meu santuário para profaná-lo. Eis o que fizeram em minha própria casa. Fizeram mais: mandaram buscar homens de terras longínquas, os quais ocorreram logo que receberam a mensagem. Para eles tu te banhastes, pintastes os olhos, puseste os teus adornos, tu te assentaste sobre um leito aparatoso, em frente ao qual estava preparada uma mesa, onde tu tinha posto o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se o barulho de uma multidão satisfeita, e a massa de homens se juntavam de bêbados do deserto, que metiam braceletes nas mãos das duas irmãs, e coroas esplêndidas em suas cabeças. Então disse eu àquela que envelhecera nos adultérios, pois ela prossegue ainda em suas depravações. Entraram pela casa dela como pela de uma prostituta. É assim que frequentavam Oala e Olibama, essas mulheres perdidas. Os justos, porém, vão julgá-las, como se faz com as adúlteras e com aquelas que derramam sangue, porque são de fato adúlteras, suas mãos estão manchadas de sangue. Pois eis o que diz o Senhor Javé: que suba contra elas uma assembleia, sejam entregues à exação e à pilhagem, que se reúna o povo para apedrejá-las e cortá-las em pedaços pela espada, que se mate seus filhos e suas filhas, e sejam incendiadas suas moradas. Dessa forma, porei termo aos crimes da terra, e todas as mulheres aprenderão a não imitar vossa luxúria. Recairão sobre vós as vossas devassidões, e carregareis o peso de vossa idolatria. Conhecereis assim que sou eu, o Senhor Javé. Capítulo 24. Parábolas sobre o cerco de Jerusalém. No 9º ano do 10º dia do 10º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, anota por escrito a data de hoje, pois nesse dia o rei da Babilônia ataca Jerusalém. Expõe contra essa raça rebelde essa parábola. Eis o que diz o Senhor Javé: prepara a panela, ponha no fogo, põe água dentro dela, coloca pedaços dentro, todos os pedaços escolhidos, coxa e espádua, encha com os melhores ossos. Toma as mais belas cabeças de rebanho, amontoe a lenha debaixo da panela e faz-a ferver aos borbotões, até que fiquem cozidos os ossos que estão dentro dela. Eis o que diz o Senhor Javé: ai da cidade sanguinária, panela enferrujada, de onde a ferrugem não pode ser tirada, despeja bocado por bocado, sem tirar a sorte. O sangue que derramou está ainda no meio dela. Ela derramou sobre a rocha nua, e não na terra, para cobri-lo de poeira. Foi para excitar o meu furor, para que a vingança seja cumprida, que espalhei o seu sangue sobre a rocha nua, para que ele não ficasse escondido. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: ai da cidade sanguinária. Também eu vou fazer grande fogueira, amontoe a lenha, atiça o fogo, cozinha bem a carne, prepara o tempero, que os ossos sejam torrados. Em seguida, põe a panela vazia nas brasas, para que ela fique bem quente, e vermelho o seu metal, que seja fundida a sua imundície e tirada a sua ferrugem. Baldados, porém, são os esforços. A massa da ferrugem não sai. Lança-se ao fogo essa ferrugem, devido à imundícia de seu proceder,
eu quis purificar-te, todavia, como não estás purificada, não recobrarás a tua pureza até que eu tenha fartado sobre ti o meu furor. Sou eu, Senhor, que o digo. Isso sucederá, eu farei isso sem hesitação, sem piedade e sem remorso. Será julgada de acordo com o teu comportamento e os teus atos. Oráculo do Senhor Javé. Morte da esposa do profeta. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz as delícias de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor, não chorarás, não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio, não celebres o luto habitual dos mortos. Conserva o teu turbante na cabeça, põe um calçado nos pés, não cubras a tua barba, não comas o pão das gentes. De manhã eu me dirigi ao povo, à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que fora prescrito. Disse-me o povo: não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: faz esse discurso aos israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé: vou profanar o meu santuário, o orgulho de vosso poderio, a alegria de vossos olhos, objeto do vosso amor. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes vão cair sob a espada. Fareis então como acabo de fazer: não cobrireis a vossa barba, não comereis o pão das gentes, conservareis vossos turbantes na cabeça, e trareis os pés calçados. Não poreis luto e não chorareis. Entretanto, definhareis por causa de vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez, e sabereis que sou eu, o Senhor Javé. Quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu tirar o que faz a tua fortaleza, sua gloriosa arrogância, a alegria dos seus olhos e objeto do seu amor, seus filhos e suas filhas, naquele dia digo: um fugitivo virá anunciar-te a nova. Naquele dia, tua boca se abrirá para falar com aquele que escapou. Teu mutismo cessará, falarás. Tua atitude será para eles um símbolo, e conhecerão que eu sou o Senhor Javé. Capítulo 25. Oráculo contra as nações. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta a tua face para os amonitas e profetiza contra eles. Dize-lhes: escutai a palavra do Senhor Javé. Eis que diz o Senhor Javé, porque dissestes: que bom. Quando da profanação do meu santuário, quando da devastação da terra de Israel e da deportação da casa de Judá, por isso vou entregar-te aos filhos do Oriente, que estabelecerão em tua morada os seus acampamentos, e plantarão aí as suas tendas. Eles comerão teus frutos, beberão teu leite. Farei de Rabá um parque de camelos, e da terra dos amonitas um aprisco de ovelhas. Assim saberás que sou eu o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: porque batestes palmas e batestes com o pé, e porque manifestastes riso e desdém pela terra de Israel, por isso vou estender minha mão contra ti, entregar-te a pilhagens das nações, suprir-te dentre os povos, expulsar-te de tua casa, aniquilar-te. Assim saberás que sou eu o Senhor. Oráculo contra os moabitas. Eis o que diz o Senhor Javé: visto que Moabe e Seir dizem: a casa de Judá é igual a todas as demais nações, eu mesmo abrir o flanco de Moabe, arrebatando suas cidades, todas as cidades do seu território, o ornamento da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Carietarim. Eu o dou assim como a terra dos amonitas, em possessão aos filhos do Oriente, a fim de que Amon não seja mais mencionado entre as nações. Assim exercerei meu juízo sobre Moabe, e ficarão sabendo que sou eu o Senhor. Oráculo contra os edomitas. Eis o que diz o Senhor Javé: já que Edom exerceu sua vingança contra a casa de Judá, e se tornou culpado tomando vingança, por isso, oráculo do Senhor Javé, vou estender a mão sobre Edom, exterminar deles animais e homens, e transformá-lo em um deserto. Em seguida, desde Temã até Dadá, tomarão sob o gládio. Exercerei minha vingança contra Edom, pela mão de Israel, meu povo, que os tratará segundo o meu furor, e eles saberão o que vale minha vingança. Oráculo do Senhor Javé. Oráculo contra os filisteus. Eis o que diz o Senhor Javé: já que os filisteus exerceram vingança, usaram de cruéis represálias com o coração cheio de desprezo, e em seu ódio entreverado procuraram destruir tudo, por isso, oráculo do Senhor Javé: estenderei a mão sobre eles,
Exterminarei os cretenses e farei perecer o que resta do litoral. Exercerei sobre eles uma vingança terrível, furiosos castigos, e quando eu executar sobre eles a minha vingança, saberão que sou eu o Senhor. Capítulo 26. Oráculo contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, sabes o que Tiro diz de Jerusalém? Ela quebrada a porta dos povos. É para mim que ela vai voltar-se. Vou me enriquecer, ela foi devastada. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: Tiro é contra ti que irei. Vou suscitar contra ti nações tão numerosas quanto as ondas que o mar levanta. Elas destruirão os muros de Tiro e demolirão as torres. Varrerei dela o pó e dela farei uma rocha desnuda. Ela será no meio do mar um lugar onde se estende as redes. Sou eu quem o declara, oráculo do Senhor Javé. Ela será presa das nações. Suas filhas em terra firme serão mortas pelo gládio, e se reconhecerá que sou eu o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé do norte mando contra Tiro, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com parelhas, carros, cavaleiros e massa enorme de tropas. Ele matará pela espada tuas filhas que estão em terra firme, comandará o bloqueio contra ti, construirá aterros contra ti, e contra ti empunhará o escudo. Quebrará teus muros a golpes de arrietes, com seus engenhos demolirá tuas torres. Tão numerosas são os seus cavalos que sua poeira te envolverá. Tremerão as tuas muralhas, aos embaixes de seus cavaleiros, das engrenagens de seus carros, quando ele entrar por tuas portas, como se entre uma cidade conquistada. Com os pés dos seus cavalos calcará todas as tuas ruas, passará teu povo a fio de espada, teus imponentes obeliscos religiosos serão arremessados por terra. Serão pilhadas as tuas riquezas, pilharão tuas mercadorias, serão demolidas as tuas muralhas, arrasados os teus luxuosos palácios. Tuas pedras, tua madeira, tua caliça serão lançados no mar. Farei calar a voz dos cânticos, não mais se escutará o som das harpas. Farei de ti uma rocha nua, um lugar onde se estende redes. Tu não serás jamais reconstruída. Sou eu o Senhor que o digo, oráculo do Senhor Javé. Eis o que diz a Tiro o Senhor Javé: ao estrondo de tua queda, quando estiveres gemendo os feridos, e quando se proceder a mortandade em teu seio, as ilhas tremerão. Descerão de seu trono os príncipes do mar, deporão seus mantos, deixarão suas vestimentas bordadas, para demonstrar o seu espanto, para se ressentarem no chão, e consternados com o que virem, tremerão sem parar. Proferirão a teu respeito esse cântico fúnebre: como perecestes, habitantes dos mares? Cidade altiva, tão poderosa no mar, com os teus habitantes que se faziam temer por todos os povos marítimos. Eis que tremam as ilhas desde o dia de tua queda. As ilhas do mar estão aterrorizadas com teu destino. Eis o que diz o Senhor Javé: quando eu tiver feito de ti uma cidade deserta, semelhante às cidades despovoadas, quando eu tiver feito com que o abismo venha sobre ti e as grandes águas te houverem coberto, eu me precipitarei com os que forem à fossa, com a gente de outrora. Irei instalar-te nas moradas infernais, nas solidões eternas, com os que descem ao túmulo, a fim que não seja mais habitada, quando eu devolver o esplendor à terra dos vivos. De ti farei objeto de horror, não mais existirás, e quando alguém te procurar, não mais será encontrada. Oráculo do Senhor Javé. Capítulo 27. Cântico fúnebre sobre a queda de Tiro. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: tu, filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre Tiro. Diz a cidade de Tiro, assentada à borda do mar, comerciando com o povo de inúmeras ilhas, comerciando com os povos de inumeráveis ilhas. Eis o que diz o Senhor Javé: Tiro, tu dizias, sou um navio de perfeita beleza. No coração do mar está o meu domínio. Teus construtores acabaram o teu esplendor. Fizeram a tua quilha como cipreste de Sanir, tomaram um cedro do Líbano para te fazer um mastro, como um cavalo de basante fizeram os remos, teus bancos eram de marfim, incrustados em madeira nas ilhas de Cetim. Teu velame era de vinho do Egito, tecido para te servir de pavilhão. A púrpura violenta e o escarlate das ilhas de Elisa formaram a tua tenda. Agentes de Sidônia, de Arvade eram teus remadores. Os mais hábeis de Semer te serviam de pilotos. Os velhos de Gebal, experientes, lá estavam para consertar as suas fendas.
Todos os navios do mar com os seus marujos vinham a ti para fazer o tráfico. Agentes da Pérsia, da Líbia e da Líbia serviam em teu exército, suspediam em ti o escudo e o capacete, davam-te prestígio. Os filhos de Arvade e teu exército guarneciam tuas muralhas, e os gamedianos estavam de prontidão sobre tuas torres. Penduravam seus escudos em toda a extensão de teus muros e completavam a tua beleza. Táxis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Mosoque traficavam contigo e te traziam, à guisa das moedas de câmbio, escravos e objetos de bronze. Agentes de Bet-Togorma pagavam cavalos de raça, cavalos de sela e mulas. As de Dadã traficavam contigo, teu mercado se estendia a inúmeras praias e te davam em pagamento presas de marfim e de ébano. Edom fazia contigo comércio de uma multidão de víveres e te pagava com rubis, púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel também traficavam contigo e te forneciam trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Damasco era teu cliente devido à multidão dos teus produtos e de teus variadas riquezas, e pagava em vinho de Eudom e lã de Saar. Dan e Javã, de Uzal, te forneciam ferro polido, cássia e cana aromática, como mercadoria de troca. Agentes de Dadã faziam contigo comércio de mantas para cavalo. Arábia e todos os príncipes de Sedá traficavam contigo com corneiros, cardeiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Reema faziam negócios contigo e te pagavam com perfumes de primeira qualidade, com gemas de todo gênero e com ouro. Arã, Quene, Éden, os mercadores de Sabá, da Síria, de Quelmade, faziam negociação contigo, de objetos de luxo, mantos de púrpura bordados, tecidos de variegadas cores, sólidas, cordas trançadas, que serviam de objetos de troca. Navios de Tarsis vogavam a serviço de teus negócios. Ficaste cheia, ficastes por demais pesada no seio dos mares. Conduziram-te os teus remeeiros até as grandes águas. O vento do Oriente quebrou-te no coração do mar. Tuas riquezas, teus víveres, teus produtos, teus marinheiros e pilotos e conservadores de navios e corretores, todos os guerreiros que possuías contigo e a multidão que tinhas a bordo, foram tragadas pelo mar no dia do naufrágio. Aos gritos dos teus marujos tremeram as plagas. Então desceram do navio todos os remadores. Os marinheiros, os pilotos do mar ficaram em terra. Eles fazem ouvir sobre ti o seu pranto com gritos amargos. Cobrem sua cabeça com poeira e rolam na cinza. Rapam a cabeça por tua causa, vestem sacos. Eles te choram com o coração angustiado em amarga lamentação. Em sua aflição, entoarão uma ode fúnebre sobre os teus males. E a seguinte elegia: quem era semelhante a Tiro, agora emudecida no meio do mar? Quando os teus comerciantes saíam das ondas, abasteciam os povos. Pela multidão das tuas riquezas e teus víveres, te enriquecias os reis da terra. Agora que naufragastes no mar, sepultada no fundo das ondas, tua carga e teu equipamento estão sepultados contigo. Todos os habitantes da ilha estão apavorados com o que te aconteceu. Teus reis estão tomados de terror, sua fronte está abatida. Os mercadores dos povos estrangeiros assobiam a ver-te. És objeto de terror, aniquilada para sempre. Capítulo 28. Elogio ao rei de Tiro. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro: eis o que diz o Senhor Javé: teu coração elevou-se. Tu disseste: sou um Deus, assentado sobre um trono de vidro no coração do mar. Quando não passaste de um homem e não és um Deus, tu te julgas em teu coração igual a Deus. Sem dúvida, este mais sábio que Daniel, nenhum mistério te é obscuro. É por tua sutil inteligência que adquiristes bens e acumulastes ouro e prata em teus tesouros. Por tua grande habilidade comercial, tens aumentado as tuas riquezas e teu coração se soberbeceu. Por causa disso, eis o que diz o Senhor Javé: já que em teu coração te julgas igual a Deus, farei vir contra ti os estrangeiros, os mais brutais de todos os povos, que tirarão a espada contra os esplendores de tua sabedoria, e empanarão o teu brilho. Eles te farão descer a fossa, morrerás como um decapitado no coração do mar. Dirás ainda diante do algoz: sou um Deus, quando tu não és senão um homem e não um Deus, nas mãos do teu assassino?
morrerás da morte de um incircunciso, sob os golpes do estrangeiro, sou eu que o digo, oráculo do Senhor Javé. Ode fúnebre ao rei de Tiro. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Eis o que diz o Senhor Javé: eras um cero de perfeição, cheio de sabedoria e de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que te foste criado. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se insuflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra, e dei com isso um espetáculo aos reis. À força de iniquidade e desonestidade no teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou, e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com teu destino. Acabaste sendo objeto de espanto, fostes banido para sempre. Oráculos contra Sidônia. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-se para Sidônia e profetiza contra ela. Dirás: Eis que diz o Senhor Javé, é contra ti que venho, Sidônia. Vou fazer brilhar a minha glória em teu meio. Quando contra ti exercer meus julgamentos e em ti manifestar minha santidade, então se saberá que sou eu, o Senhor. Despacharei contra ele a peste, inundarei de sangue as suas ruas, onde sucumbirão feridos golpeados por uma espada que surgirá de toda parte. Assim, saberão que sou eu, o Senhor. Desde então não haverá mais para a casa de Israel nem silvas ofensivas, nem espinhos dolorosos da parte de nenhum dos seus vizinhos, que a desprezavam. Assim saberá que sou eu, o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: quando eu reunir os israelitas entre os povos, onde estiverem dispersados, manifestarei com isso a minha santidade aos olhos das nações. Habitarão a terra que tenha doado ao meu servo Jacó. Habitarão em segurança, construirão casas e plantarão vinhos, sim, eles habitarão lá com segurança. Quando eu houver exercido os meus julgamentos contra todos os vizinhos que o desprezam, e se saberá que sou eu, o Senhor, que sou seu Deus. Capítulo 29. Oráculo contra o Egito. No 10º ano, no 12º dia do mês, 10º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volte a face para o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, assim como todo o Egito. Faz-lhe esse discurso, e eis o que diz o Senhor Javé: É contra ti, faraó, rei do Egito, que venho, crocodilo monstruoso que estás deitado no meio dos seus nilos, e que dizes: meus nilos são meus, fui eu que os fiz. Vou pôr freios em tuas mandíbulas, em tuas escamas penderei os peixes de teus nilos. Eu te tirarei dos teus nilos com todos os peixes de teus nilos agarrados às tuas escamas. Irei lançar-te no deserto com todos os peixes de teus nilos. Ficarás estendido sobre a terra, sem ser recolhido nem enterrado. As feras da terra e os pássaros do céu te darei por pasto. Todos os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Teu apoio foi o apoio de um caniço para a casa de Israel. Quando tu te tomarem na mão, tu te quebrastes e lhes feristes o ombro todo. Quando eles se apoiarem em ti, tu te rompeste, e tu lhes fizestes vacilar os rins. Eis porque diz o Senhor: vou levantar contra ti a espada, para separar de teu meio homens e animais. O Egito se tornará um deserto e uma solidão. Dessa forma, se saberá que sou eu o Senhor, pois dissestes: o Nilo é meu, fui eu que fiz. Por isso vou arremessar-se contra ti e contra teu Nilo, farei do Egito um deserto e uma solidão, desde Magdol até Siene e até os confins da Etiópia. Nenhum pé humano passará aí, e também nenhum pé de animal. Ele ficará inabitado durante 40 anos. Farei do Egito um deserto entre os desertos, e suas cidades ficarão desoladas entre as cidades desoladas, durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre os povos, e os disseminarei entre outros países.
Eis que diz o Senhor Javé: ao fim de 40 anos, reunirei os egípcios dentre os povos onde estiverem dispersos. Trarei os egípcios cativos e os restabelecerei na terra de Patros, de onde são originários. Eles aí constituirão um pequeno reino. Será o Egito o mais modesto de todos os reinos, e não mais se erguerá acima das nações. Reduzirei sua população, para que ele não mais domine outras nações. Ele não será mais para Israel objeto de confiança, porque recordará a falta que cometeu Israel, em se voltando para ele. Assim se saberá que sou eu, o Senhor Javé. No 27º ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, impôs a seu exército a rude faina de guerrear Tiro. Calvície entre todos os crânios, esfoladuras em todas as espáduas. Todavia, nem ele nem seu exército retirarão de Tiro qualquer vantagem da opressão contra ela dirigida. Eis porque diz o Senhor Javé: irei dar o Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele pilhará suas riquezas, fará dele a sua presa e repartirá os seus despojos. Tal será o salário de seu exército. Por preço do trabalho feito contra Tiro, eu lhe dou o Egito, pois é para mim que trabalharam. Oráculo do Senhor Javé. Naquele dia farei brotar um chifre na casa de Israel e te darei licença para abrir a boca no meio deles, e assim saberão que sou eu, o Senhor. Capítulo 30. Julgamento de Deus sobre o Egito. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza o seguinte: eis o que diz o Senhor Javé: soltai gritos. Ah, que dia! Porque está próximo o dia do Senhor, dia carregado de nuvens, dia marcado para as nações. Sobre o Egito vai abater-se a espada, sobre a Etiópia vai reinar o terror, quando os mortos tombarem no Egito, quando se arrebatarem as riquezas da terra e forem destruídos seus fundamentos. Etíopes, gente da Líbia e da Lídia, populações mescladas, gente de Cube, assim como os filhos da minha aliança cairão com eles sob a espada. Eis o que diz o Senhor: eles cairão, os sustentáculos do Egito, e o orgulho que lhe inspirava sua potência será humilhado. Desde Magdol até Siene se sucumbirá sob o gládio, oráculo do Senhor Javé. O Egito será uma terra desolada entre todas, e suas cidades serão cidades arruinadas entre as demais. Será sabido que sou eu o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e quando todos os seus aliados houverem fracassado. Naquele dia, mensageiros de minha parte irão de navio para perturbar a segurança da Etiópia. Sofrerá o terror, quando vier o dia do Egito. Ora, ele o que vem. Eis o que diz o Senhor Javé: eu vou aniquilar as multidões que povoam o Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e seu povo, povo brutal entre todos, vão ser enviados para assolar a terra. Desembairão a espada contra o Egito e cobrirão a terra de cadáveres. Eu deixarei secos os braços do Nilo, entregarei a terra acelerados, irei saqueá-la e a tudo quanto encerra por mão de bárbaros. Sou eu, o Senhor, que o digo. Eis o que diz o Senhor Javé: farei desaparecer os ídolos e suprimirei os falsos deuses de Nofe. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei o terror nessa terra. Devastarei Patros, meterei fogo a Tânis, exercerei meu julgamento sobre Nó. Desencadearei o meu furor sobre si, a fortaleza do Egito. Exterminarei a imensa população de Nó. Meterei fogo ao Egito, sim, se retorcerá no sofrimento. Nó será estraçalhada e Nofe será assaltada em pleno dia. Os jovens de On e de Bubaste tombarão sobre a espada, e sua população será deportada. Em Táfnis o dia se escurecerá quando eu quebrar o poder do Egito, e puser todo termo ao orgulho que lhe inspira esse poderio. Uma nuvem cobrirá a cidade, e suas filhas serão deportadas. Exercerei os meus juízos contra o Egito, e se saberá assim que sou eu, o Senhor. Oráculo contra o faraó. No 11º ano, no 7º dia do primeiro mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito, e ninguém o procura para curar. Ninguém lhe pôs ligadura para lhe dar força de manejar a espada. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: é contra o faraó, rei do Egito, que eu venho. Vou romper-lhe também o braço são, do mesmo modo que aquele que já foi quebrado, e farei cair a espada de sua mão. Desfecharei os egípcios entre as nações, e o disseminarei por diversos lugares. Darei força ao braço do rei da Babilônia, e lhe meterei na mão a minha espada. Quebrarei o braço do faraó, que soltará diante de si gemidos de um homem ferido de morte. Darei vigor ao braço do rei da Babilônia, enquanto tombarem os braços do faraó.
Saberão que sou eu o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, a qual ele brandirá contra o Egito. Eu dispersarei os egípcios entre as nações, serão disseminados por diversos países. Assim reconhecerão que sou eu o Senhor. Capítulo 31. Apólogo do cedro. No 11º ano, no primeiro dia do terceiro mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, diz ao faraó, rei do Egito, e a seu povo numeroso: a quem te assemelhas em tua grandeza? Eis a Síria, é um cedro do Líbano de magníficas ramagens, com espessa ramagem e elevada estatura, cujo cimo salteia em meias nuvens. As águas fizeram-no crescer, o abismo fez altear-se, dirigindo suas águas para onde ele está plantado, e enviando seus regatos a todas as árvores da região. Dessa forma, dominava ele todas as árvores dos campos, seus galhos se alongavam, suas ramagens se desenvolviam, graças à abundância das águas que o tinham feito crescer. Em seus galhos se alinhavam todas as aves do céu, sob os seus ramos davam cria todos os animais do campo, à sua sombra descansava toda espécie de gente. Era belo pela sua grandeza, pela extensão de seus galhos, porque suas raízes mergulhavam nas águas abundantes. Nenhum cedro do jardim de Deus rivalizava com ele. Os ciprestes não atingiam o talho de seus ramos, e os plátanos não igualavam suas ramagens. Nenhuma árvore do jardim de Deus se equiparava a ele em esplendor. E ele o havia dotado de tão luxuriante ramagem que todas as árvores do Éden, jardim de Deus, dele tinham inveja. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: porque ele foi tão orgulhoso do seu porte e ergueu o seu cimo até as nuvens, e seu coração se ensoberbeceu devido à sua altitude, entreguei-o nas mãos de um poderoso das nações, que o tratará como merece a sua malignidade e o destruirá. Bárbaros, nação brutal, entre todos, cortaram e atiraram sobre as montanhas. Seus ramos caíram em todos os vales, seus galhos quebrados junto todas as torrentes da terra. Todas as gentes da terra deixaram sua sombra e o abandonaram. Sob seu tronco mutilado se abatem todas as aves do céu. Em seus ramos se acolhem todos os animais dos campos. Tudo isso a fim de que nenhuma árvore que cresce à borda das águas tenha orgulho de sua altura, e não eleve o cimo até as nuvens, e que nenhuma árvore bem regada pelas águas confie em sua estatura, porque todos serão entregues à morte, às moradas subterrâneas, em companhia do comum dos mortais que desce à fossa. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia em que o cedro desceu à morada dos mortos, ordenei um luto. Por causa dele, fechei o abismo das águas, parei os regatos e as grandes águas foram imobilizadas. Por causa dele, denegri o Líbano, por causa dele, todas as árvores do campo murcharam e secaram. A ruído de sua queda abalei as nações, quando o precipitei na região dos mortos com aqueles que descem à fossa. Todas as árvores do Éden, as mais belas, as mais esplendorosas do Líbano, todas aquelas que estavam banhadas pelas águas foram consoladas nas moradas infernais. E juntamente com ele, desceram a morada dos mortos para junto das vítimas de espada, aqueles que eram seu braço e se mantinham debaixo de suas sombras das nações. A quem eram iguais em glória e grandeza entre as árvores do Éden, com elas te precipitaste nas moradas subterrâneas, jazes no meio dos incircuncisos, com os trespassados pelo gládio. Tal o destino do faraó e do seu poderoso povo numeroso. Oráculo do Senhor Javé. Capítulo 32. Ode fúnebre ao faraó. No 12º ano, no primeiro dia do 12º mês, foi uma palavra do Senhor dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa sobre o faraó, rei do Egito, a seguinte ode fúnebre: Jovem leão das nações, perecestes. Era semelhante a crocodilo no seio das águas. Tu te lançastes nos rios. Com tuas pastas perturbavas a água, agitando a torrente. Eis o que diz o Senhor Javé: estenderei sobre ti o meu laço perante grande concurso do povo. Serás tirado para fora na rede. Lá te deixarei sobre o solo e te lançarei por terra. Farei vir sobre ti todos os pássaros do céu e te darei por pasto a todos os animais da terra. Largarei teu cadáver sobre as montanhas, encherei os vales com seus destroços. Com o líquido que te correr, regarei as montanhas, teu sangue encherá as torrentes. Quando estiveres morto, velarei os céus, obscurecerei as estrelas, cobrirei o solo de sombras, e tua lua cessará de clarear. Eu cobrirei de sombras todos os astros do céu por tua causa, sobre a terra estenderei trevas, oráculo do Senhor Javé. Mergulharei na dor o coração de inúmeras gentes, enviando teus cativos contra as nações a terras que não conheces. Farei tremer por causa de ti numerosos povos, cujos reis serão relegados de horror. Quando eu brandir diante deles a minha espada, eles tremerão sem cessar pela sua própria vida no dia de tua queda. Eis o que diz o Senhor Javé:
a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei tombar todo o teu povo sob o gláudio dos guerreiros. Os mais ferozes de todos os povos abaterão o orgulho do Egito. Sua população inteira será aniquilada. Exterminarei todo o seu gado às margens dos seus grandes rios, cujas águas não mais serão perturbadas por nenhum pé de homem nem de animal. Então deixarei repousar nas suas águas, farei correr as águas como óleo, oráculo do Senhor Javé. Quando eu houver reduzido o Egito a um deserto, quando ele estiver despojado de tudo que contém, quando eu tiver ferido seus habitantes, se saberá que sou o Senhor. Tal é a ode fúnebre que cantarão as filhas das nações, elas a cantarão sobre o Egito e seus habitantes, oráculo do Senhor Javé. O faraó no Sheol, região dos mortos. No 12º ano, no 15º dia do mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o povo do Egito, faz-os descer, ele e as filhas das nações, as moradas infernais, com aqueles que descem à fossa. Eles tombarão no meio dos que perecerem pela espada, toda a sua força desaparecerá. A elite dos heróis com seus aliados dirão ao faraó, do seio das regiões dos mortos: não vales mais do que os outros. Desce, deita-te aos pés dos incircuncisos, dos que te pereceram pela espada. É lá que se encontra a Síria e todo o seu exército em torno do teu sepulcro. Todos degolados, feridos pela espada, foram postos seus túmulos no mais profundo da fossa. Seu exército está ordenado em torno de seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada, eles que haviam semeado terror na terra dos vivos. É lá que se encontra Elã e seu exército em volta do sepulcro, todos degolados, feridos pela espada. Lá desceram eles incircuncisos às moradas subterrâneas. Os que haviam semeado terror sobre a terra dos vivos levam sua ignomínia com os que descem à fossa. No meio desses mortos, foi-me dado a seu lugar com suas tropas que rodeiam o túmulo, todos incircuncisos, degolados, transpassados pela espada. Os que haviam semeado terror sobre a terra dos vivos levam sua ignomínia com os que desceram à fossa, estão colocados entre os mortos. É lá que se encontram Mosoque, Tubal e suas tropas, em torno dos seus sepulcros, todos incircuncisos, degolados pela espada. Eles que haviam semeado terror na terra dos vivos, eles que não jazem entre os heróis que outrora bombaram, que desceram à morada dos mortos com suas armas de guerra, sobre cuja cabeça foi colocada a sua espada e seu escudo sobre seus ossos, porque sua valentia era temida na terra dos vivos. Mas tu estarás deitado entre os circuncisos, entre os que morreram a fio de espada. É lá que se encontra Edom, seus reis e todos os seus príncipes, que foram postos a despeito de sua valentia com as vítimas da espada. Eles jazendo com os incircuncisos, entre aqueles que desceram à fossa. É lá que se encontram todos os príncipes do norte, assim como os sidônios, que apesar do terror inspirado pela sua valentia, lá desceram com os mortos. Eles jazem entre os circuncisos, entre as vítimas da espada, e trazem sua ignomínia com aqueles que desceram à fossa. Vendo-os todos, o faraó se consolará da sorte do seu povo, porque o faraó estará transpassado pela espada com todo o seu exército, oráculo do Senhor Javé. A despeito do terror que ele tinha semeado sobre a terra dos vivos, ele que jaz entre os incircuncisos, no meio dos que foram mortos pela espada, o faraó, com todo o seu exército, oráculo do Senhor Javé. E último capítulo de hoje, restauração de Israel. Nova missão do profeta, capítulo 33. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som, sem lhe dar atenção, então vem a espada fazer com que ele pereça. Esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e todavia não tomou precaução. Ele é responsável pelo que lhe advier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salvo a sua vida. Suposto, ao contrário, que a sentinela venha vir à espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha tirar a vida de alguém, este é certo, perecerá devido à sua iniquidade, mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares o oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra o seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de proceder tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida.
Filho do homem, diz aos israelitas, não cessai de repetir. São os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós. Eis porque perecemos. Como poderemos nós subsistir? Diz-lhes isso por minha vida, oráculo do Senhor. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Por que haveis de perecer, ó casa de Israel? Filho do homem, diz a teus compatriotas, no dia em que o justo vier a pecar, a sua justiça não o salvará. Do mesmo modo, a malícia do pecador não há de fazê-lo sucumbir, se ele um dia renunciar à sua perversidade. Não, o justo, desde que haja cometido delito, não poderá viver em virtude de sua justiça. Ainda mesmo que eu lhe tenha declarado que ele viveria, se ele praticar o mal confiando em sua justiça, nenhuma de suas boas ações será computada, ele morrerá por causa de suas faltas. E ainda mesmo que houvesse afirmado ao pecador que ele haveria de morrer, se renunciando ao mal ele praticar a justiça e a honestidade, se ele devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou, se observar as leis que dão vida e se abstiver de todo mal, ele viverá e será preservado da morte. Nenhum delito que tenha ele cometido será computado. Ele viverá porque terá observado a justiça e a honestidade. Teus compatriotas dizem que o proceder do Senhor não é justo, é o deles que não o é. Se um justo abandonar a sua retidão para cometer o mal, ele morrerá. Se o mal renunciar à sua malícia para praticar o bem e ser honesto, ele viverá por essa razão. E vós ousais dizer que o meu modo de proceder do Senhor é injusto? Será segundo os atos de cada um que vos julgarei, ó israelitas. Anúncio da queda de Jerusalém. No 12º ano, no 5º dia do 10º mês do nosso cativeiro, um fugitivo de Jerusalém veio a mim, dizendo, a cidade está tomada. Ora, a mão do Senhor se achava posta sobre mim na noite procedente à chegada desse fugitivo, e pela manhã, no momento que ele chegava, o Senhor me abriu a boca. Tendo-me sido aberta a boca, meu mutismo cessou. Oráculo sobre os judeus que permaneceram na Judéia. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, os habitantes das ruínas que se acham cobertos o solo de Israel dizem, Abraão estava sozinho quando ele se apossou dessa terra. A nós que somos numerosos, ele a deixou em partilha. Responder-lhes, pois, eis o que diz o Senhor Javé. Comeis a carne com sangue, erguei os olhos para os ídolos, derramais o sangue, e tereis a posse da terra? Vós vos fiais em vossa espada, cometeis abominações, manchais cada um de vós a mulher do próximo, e a vez de ter a posse da terra? Eis, lhes dirás, o que diz o Senhor Javé. Por minha vida, aqueles que habitam as ruínas tombarão sob o gláudio, aquele que vive no campo eu lançarei como pasto às feras, e aqueles que estão nos fortes nas cavernas morrerão de peste. Assim farei da terra uma desolação e uma solidão, o que porá termo orgulho que ela concebia de sua força. As montanhas de Israel ficarão desoladas de tal modo que ninguém mais passará por elas. Então se saberá que sou eu o Senhor, quando eu houver feito da terra uma triste solidão, por causa de todas as abominações que cometeram. Obstinação do povo. Quanto a ti, filho do homem, teus compatriotas falam de ti ao longo dos muros e nas portas das casas. Vinde, dizei um ao outro entre vizinhos, vinde escutar o derradeiro oráculo do Senhor. Depois, eles acorrem em multidão até ti, sentam-te diante de ti, ouve o que dizes, mas não o põem em prática. Eles só fazem o que lhes agrada e só procuram o próprio proveito. Tu és para eles como um cantor romântico, dotado de bela voz, que toca bem o seu instrumento. Escuta o que dizes, porém não o põe em prática. Entretanto, quando tudo isso se realizar, eis que está em vésperas de acontecer. Saberão que houve um profeta no meio deles. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.